Boa tarde. Hoje é dia 4 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: a Mariana, o Guilherme, a Yasmin, o João Gabriel Machado, o Vitor e o João Gabriel Venâncio. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. O material que nós estamos estudando é o da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos na aula número 5 do 3º bimestre e o assunto de hoje é uso da linguagem algébrica, tradução de situações-problema para linguagem algébrica. O que é tradução de situações-problema para linguagem algébrica? Eu vou explicar bem simples aqui. É difícil da gente compreender porque o táxi aqui em Guapiara é diferente, né? Como que funciona o táxi aqui em Guapiara? Alguém já andou de táxi aqui em Guapiara? Já. Você vai e paga quantos o táxi? Depende. Legal, essa palavra também é no táxi tradicional. Depende. Depende do quê? Se você completar o carro. Tem tudo isso, é? Nossa senhora. Então, o táxi normal, ele depende do quê? Aqui, se você for sozinho, daqui até Guapiara. 25. Se você for daqui até a praça de Guapiara, 25 é? Se eu for daqui até o Ceasa, vou pagar 25? Tá. Os táxis oficiais nas outras cidades funcionam assim. Você paga uma taxa de embarque, tipo R$5. Mas, vamos supor, R$2 por quilômetro rodado. Então, se eu for até o Ceasa, é 1 quilômetro a menos do que ir até a praça. Eu vou pagar R$2 a menos. Entendeu? De entrar, já cobra. Isso, de entrar no táxi você já cobra. Se você entrar no táxi, eles chamam isso aqui de taxa de embarque. Se embarcou no táxi, que tem cidade grande assim, que os táxis ficam um atrás do outro, certo? O Guilherme veio pegar o táxi, olhou aqui na frente, era um Fusca. Aí ele olhou lá, o 6º carro era uma Ferrari. Vou pagar o mesmo valor, vou de Ferrari. Chegar lá na Ferrari, o cara fala, não posso. Tem que pegar quem está na frente. Então, por isso que tem a taxa de embarque. Vamos supor, se o Guilherme entrar aqui e o cara fizer uma corrida de 1 km, ele vai ganhar R$5 mais R$2, ganhou R$7 e volta lá para o fim da fila. Entendeu? Já pensou ficar o dia inteiro esperando para ganhar só R$2? Dia inteiro não, 1 hora para chegar lá. Então, por isso que deve ter esse tipo de coisa. Então, eu lembro até hoje, uma vez um cunhado meu entrou no táxi lá em Sorocaba. Ele olhou e falou, né, para a esposa dele: "Olá, tô roubando, já tá marcando R$5 lá", né? Que ele não sabia, a gente é acostumado com a Guapiara, que não é desse jeito, né? Então, aqui eu posso representar o seguinte, vou representar em álgebra essa situação problema, o que eu falei para vocês. Paga-se R$5 para entrar no carro e acrescenta R$2 por quilômetro rodado. Então, o que vai mudar aqui? O que é variável? O que é incógnita? É a letra que é o K. Nesse caso aqui, João Gabriel Machado, o Venâncio que está olhando para o lado. Esse K é o quê? Viu? Você não estava prestando atenção. É os quilômetros que vai andar com o táxi. Muito bom, Machado. Fica olhando para o Guilherme. Você não vai aprender olhando para o Guilherme. E o Guilherme nem estava olhando para você ficar olhando para ele. Oxi. Continuando. Conteúdo: expressões algébricas. Objetivos: compreender o conceito de expressões algébricas, representar situações problema de matemática por meio de expressões algébricas. Habilidade é a EF08MA06. Resolver e elaborar situações problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Para começar,
qual é a expressão. Ele não quer saber o resultado, ele quer saber a expressão. Até o porque eu nem li o enunciado. Será que tem resultado ou só tem expressão? Sérgio vende planos de internet. E o salário mensal dele é composto por um valor fixo. De quantos? R$1.300. Então ele ganha R$1.300 para vender internet. Mais R$5 por plano vendido. Chamando de X. Lembra que eu falo? A variável é minha, a incógnita é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Aqui eu não posso pôr a letra que eu quiser, porque aqui ele já deu ordem. Chamando de X. A quantidade de planos vendidos por Sérgio no mês. Qual é a expressão algébrica que determina o salário de Sérgio? Então vamos lá. Como que ficaria? Vamos pegar essas informações lá no texto. Como que faz para calcular o salário de Sérgio? Lembrando que você não sabe quantos planos ele vendeu. Eu vou deixar mais fácil. Vamos supor que ele vendeu 2 planos. Quantos que ele vai receber? 10. R$10 só no mês inteiro? Não, por... No mês inteiro. Quantos que ele recebeu no mês? 1.310. Isso mesmo. Se ele vender 2 planos, ele vai receber 1.310. Agora que você entendeu como que você calculou, conta para mim o que você fez para calcular. Eu só peguei o 10 mais... Você pegou 10 por quê? Onde que você tirou esse 10? Que é o valor que ele ganha por plano. Então, mas não, ele não ganha R$10 por plano. Ele ganha 5. Dois planos. Então, mas o que você fez daí para dar 10? Multipliquei. Multiplicou por 2. 2. E depois? Depois eu juntei... Juntou é somar, né? Juntou com quem? Juntou o salário dele, né? 1.300. Pronto. Você achou a equação. Mas eu tive que dar um exemplo de número 2. Se eu não souber quanto que é que ele vendeu. X. Prontinho, achou a resposta. 5x mais 1.300. Poderia ser assim também? 1.300 que já é o valor fixo, mais 5 vezes o x? Pode ou não? Pode. Tá bom? As duas maneiras que estão corretas. Se viu que na hora que estava o x estava meio que travado? Na hora que eu falei que ele vendeu 2 planos, na hora você já descobriu quantos que ele ganhou no plano, né? 10. Não, mas o salário final dele é o valor fixo, mas do x vezes R$5, ou 5 vezes o x, tá bom? Muito bom, era isso. Olha lá. 1.300 mais 5 vezes x, sendo x a quantidade de planos vendidos por Sérgio no mês. Acho que agora vem uma pergunta, não ainda. Foco no conteúdo. A linguagem algébrica é uma ferramenta poderosa que possibilita descrever situações e problemas matemáticos de maneira concisa e precisa. Para traduzir sentenças para a linguagem algébrica, é preciso identificar as informações matemáticas contidas na frase e transformá-las em símbolos e operações matemáticas. Olha, lembra que eu fui já identificando? O valor fixo. Eu tinha identificado o valor fixo. Eu sei que o fixo não muda, então eu só coloco ele. Oh, mas que estranho. Então aqui. Mais, ó, eu não fiz um círculo no mais? Olha que está o mais aqui, ó. 5 por plano. Quando você tem 5 por plano, quer dizer que eu vou multiplicar 5 vezes a quantidade do plano, certo? Então quando você estiver fazendo um exercício desse jeito, você vai dando destaque ao que você vai percebendo que tem ali, e aí ou ele vira valores ou ele vira operações. O que é operações? Mais, menos, vezes, dividir. Tem 4 operações básicas, mas na matemática existe 6. Quais são as 6 operações matemáticas? Mais, vezes, menos e dividir, e falta 2. Dividir Mais, menos, vezes, dividir. O nome correto é adição, subtração, multiplicação, divisão. Quais as outras 2 que faltam aí? Falou que ele tinha. Falei, né? Raiz quadrada.
quadrada. Raiz a gente chama de radiciação. E esse aqui, Potenciação. Isso, potenciação. Esses são as 6 operações matemáticas básicas, certo? As mais básicas é mais menos vezes dividir. Para traduzir sentenças para linguagem... já li isso aqui, né? Então vamos lá. Ainda foco no conteúdo. Expressões algébricas. Falou algébrica, Vitão? Vai ter X, vai ter Y, vai ter A, vai ter B, vai ter símbolo, tá? Vocês vêem muito expressões algébricas, sabe onde? No Insta e no Facebook. Sabe aquele que aparece de vez em quando? 3 maçãs é igual a 15. 2 maçãs mais uma banana é igual... Então, aquilo lá é expressões algébricas. Só que em vez de representar por letras, eles representaram por símbolos. Quem tiver no TikTok, só fazendo live, né, cara? E a gente fica curioso, né? Uma vez eu vi um lá, eu fui ver a resposta e falei, mas caramba, não tem alternativa aqui? Depois que eu vi, eu tinha achado o valor do cacho de banana com 6 bananas. E depois no outro exercício só tinha 4 bananas, então eu tinha que lá descobrir o valor de cada dedo da banana. Não sei se é dedo de banana que eles falam, né? Então, olha para vocês verem. Expressões algébricas são expressões que apresentam letras, operações e números. As letras representam valores desconhecidos e são chamados de variáveis ou incógnitas. Olha alguns exemplos aqui. Essa operação, eu gostaria que fosse essa parte em cima e esse aqui embaixo. Eu marquei bobeira, devia ter invertido. Ó, 2x mais 3. Quer dizer o quê? O dobro de um número. Esse um número que eu não conheço, coloca uma letra. O dobro de um número é 2 vezes ele. 2 vezes o x. Somado, quer dizer, mais. Com 3 unidades. Somado com 3 unidades. Olha essa equação de baixo. A diferença entre... Então tem que ter duas coisas aqui. A diferença entre o quádruplo de um número e o dobro de outro. Então, o quádruplo de um número, 4 vezes ele. O dobro de um número, 2 vezes ele. Agora, como que é a diferença? Sinal de menos. Tudo isso a gente tem que entender. Diferença, a distância de uma coisa para outra, quer dizer menos. Adicionado, somado, juntado, compilado é outra coisa. Tem outras coisas que envolvem mais, tudo envolve o sinal de adição. Opa, tem mais um ali, né? O quadrado de um número, ó, o quadrado de um número. O x é o número que eu não sei quem é, x ao quadrado, mais seu triplo, estou falando do mesmo número, então tem que ser o triplo do mesmo número. O quadrado do número é x elevado ao quadrado. O triplo do mesmo número, o seu número do triplo é 3 vezes x. Menos 2 unidades. Menos, tá aqui, ó. Tá em português e tá em equação. Menos 2 unidades. Certo? Agora vem o exercício. Vou apertar pausa e vou dar 2 minutinhos para vocês resolverem. Vou ler com vocês primeiro. Carlos possui uma quantia em dinheiro e Marcelo possui o dobro da quantidade de Carlos. Chamando de x o valor da quantia de Carlos, qual é a expressão que representa a soma das quantias de Carlos e Marcelo? Então veja bem. Carlos possui uma quantia em dinheiro e Marcelo possui o dobro da quantidade. Chamando de x o valor da quantia de Carlos, qual expressão representa a soma das duas quantias de Marcelo? Pause. 2 minutinhos. Continuando. Então, eu faria de um jeito bem mais complexo, né? Eu faria assim. Depois vocês vão ver que tem um jeito mais fácil. Eu pensaria assim: Carlos é igual a x. Marcelo é o dobro de Carlos, 2 vezes o Carlos. Mas se Carlos é igual a x, eu posso trocar o c por x. Então, o valor do Marcelo é 2 vezes o
X. Aí eu quero saber a soma de Marcelo mais Carlos. Então vamos lá. Marcelo é igual a quem? Igual a 2x. A 2x. Mais o Carlos é igual a quem? 1x. A x. 1x. Pode pôr 1 também se quiser. 2x mais 1x, 3x. 3x. Então a soma do dinheiro dos dois juntos vai ser 3x. Ah, será que dá certo? Então vamos lá. Quantos que você... Fale um valor para mim que se queira que o Carlos tenha. 4. Carlos tem 4 reais. Marcelo tem o dobro. 2 vezes 4, 8. Somando os dois juntos dá 12, certo? Vamos trocar o X pelo salário do Carlos. 3 vezes 4, 12. Ah, pode ter sido coincidência. Vitor, escolhe um valor para que o Carlos tenha em dinheiro. 6. Então o Carlos tem 6. O dobro de 6 é 12. 6 mais 12, 18. Vamos ver? 3 vezes 6, que é o salário de Carlos, 18. Ó, deu certo. Então a resposta final aqui é 3x. É fácil, mas parece que... É, olha lá, ele já vem direto também parecido com o que a gente fez. Carlos é x. Marcelo, 2x. A soma dos dois é x mais 2x, que dá 3x. E o x é uma incógnita. Agora, se eu chegar e falar assim para vocês, o salário, o dinheiro que os dois juntos têm é 15 reais. Agora não é variável, é uma incógnita. Quantos que tem Carlos, quantos que tem Marcelo? Só você faz isso aqui, ó. X é igual a 15, o 3 está multiplicando, passa. Carlos tem 5. Isso. 3 está multiplicando, passa. Dividindo. X igual a 15 dividido por 3, 5. Então o Carlos tem 5, Marcelo tem 2 vezes 5, 10. Viu? Daí a gente consegue descobrir também. Se tivesse um número no lugar do x, era mais fácil, né? Hã? Se tivesse um número no lugar do x, lá era mais Ah, é bem mais fácil, fácil. né? Mais complicado colocar tudo. É que a gente tem que ficar tentando imaginar, né? Mas não. Ó, essa aqui é um pouco complexa também. Preste bem atenção. Mariana tem 12 anos e o pai dela 37 anos. Chamando a idade de Mariana de X, qual expressão algébrica representa a idade do pai dela sem qualquer... Não, desculpa. Do pai dela em qualquer momento. Observação. Suponha que ambos façam aniversário no mesmo dia. Antes que alguém entre em parafuso aí, Vitor, para de desenhar e presta atenção. Antes que alguém entre em parafuso aí, não é que eles nasceram no mesmo dia, mês e ano. Eles nasceram em dias iguais, mês igual, só o ano que é diferente. Muito bom. Senão como que o pai ia fazer o filho... Na hora que nasceu. Né? Não, antes, né, que teria que nascer junto. Então não existe isso. Então, pause 2 minutinhos. Uma parte aqui, ó. Então vamos lá, preste atenção. A idade de Mariana é de 12 anos. E do pai é de 17 anos. Isso hoje. Certo? Nós vamos trocar a idade de Mariana por X. Tá? E vamos fazer uma expressão algébrica que quando eu colocar a idade de Mariana, de Marina, não é nem Mariana, né? Marina. Quando eu colocar o número da idade da Marina no X, a conta vai contar quantos anos o pai tem. Então é uma coisa muito simples. Hoje a Marina tem 12, o pai tem 37. Ano que vem, a Marina vai ter 13, o pai vai ter 38. No outro ano, vai ter 14 e ele 39. O que não muda de jeito nenhum? Cada ano está aumentando a idade dos dois. Mas tem uma coisa que não muda em relação a isso. Como assim? Que não muda? É, tem uma coisa que não muda quando ele... Diferença entre a idade dos dois. Isso, muito bom. Yasmin, qual é a diferença da idade dos dois? 37 menos 12, 25. Então,
quando Marina nasceu, no aniversário do pai, o pai estava fazendo quantos anos? 25. Aí quando ela fez 1 ano, o pai fez 20 e quando ela fez 10 anos, né, ele fez 35. Quando a Marina fez 11, ele fez 36. Quando a Marina fez 12, ele fez 37. Então a diferença é de 25. Descobrimos a 25. Agora o que eu tenho que fazer com a idade da Marina com 25 para descobrir a idade do pai? Se a Marina tiver 1 ano, qual a idade do pai? 25. Não. Não. 26. O que eu preciso fazer aqui então com 1 com 25 para dar 26? Mais um. Não é mais 1, mais X. Agora sim, achamos a fórmula. Quando a Marina tiver 40 anos, troca o X por 40. 40 mais 25, o pai vai ter 65 anos, certo? Isso daqui que você descobriu, Yasmin, é a constante, é o que não muda. Pode chover, pode sair sol, pode cair até canivete. A diferença da idade deles é que dele para de fazer aniversário, é verdade. A diferença de idade deles continua sendo sempre 25. Quando ele morre, quando a pessoa morre, a gente fala assim, né? Hoje meu pai estaria fazendo 60 anos. Então ainda continua a contagem quanto que ele teria, né? Ninja é meu avô, que tá vivo ainda, tem 94 anos. Esse é meio giraia puro. Minha avó tem 86. Quantos? 86. Tá. Minha avó tem 90. E o velhinho? É 90 ou 92? O velhinho que chegou a 100 anos, Nossa. Esse tem que ter uma chapéu. Se o meu avô não for morrer... esqueci. Se meu avô não morrer atropelado, porque ele atravessa a rua sem olhar a rua, ele chega a 100. Observe que a diferença da idade entre eles sempre será de 25 anos. Sendo assim, a expressão algébrica que representa a idade do pai é x mais 25. Alguma dúvida aqui? Não? Guilherme, quantos anos você tem hoje? 13. E eu tenho 42. Qual é a expressão que vai ficar para calcular quantos anos eu vou ter de acordo com a sua idade? 42 menos 13. Isso, 42 menos 13. Empresta do vizinho, fica 9. Então, quando você nasceu, eu tinha 29 anos. Então, é a sua idade mais 29 para descobrir a minha idade, né? Que 9, né? Que 9 meio estranho ali, não? Na prática, atividade 3. Preste bem atenção. Chamando A, B, C, D e F, as idades... A, B, C, D, E o E, né? Só os maiúsculos que são idades dos 5 jogadores de um time de basquete. Qual é a expressão algébrica que calcula a média aritmética da idade dos jogadores? Eu sei que está previsto no currículo para vocês verem com mais profundidade o que é média aritmética no 9º ano. Mas vocês já ouviram falar em média? Tem gente que fala assim, eu já vou fazendo média com fulano. Esse tipo de média não é a média aritmética. É média quando você está agradando ali a pessoa, você está fazendo uma média, né? Isso é na linguagem da malandragem. Na matemática, o que quer dizer média? A nota de vocês é calculada por média no final do ano. Tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E tem a média final. Como que calcula a média de vocês? Vamos supor que no primeiro bimestre o aluno tirou uma nota 4. Aí depois ele reagiu e tirou 6. Depois 8. Aí depois ele tirou 8. Aí 10. Depois 10. Qual é a média final que vai no boletim dele, que vai no currículo que ele vai levar? 9. 9? Como que você chegou a essa conclusão que é 9? Você chutou ou fez algum cálculo? Não sei, veio na minha cabeça. Veio na cabeça? Média aritmética é quando você soma as 4 notas e divide por 4. Por que eu vou dividir por 4? Porque são 4 notas.
Se eu somasse só 2 notas, eu ia dividir por quantos? Por 2. E se eu somasse 20 notas, eu ia dividir por 20. Se eu somasse 358 notas, ia dividir por quantos? 358, entendeu? Vai tirar a média 9, 7. Vamos ver a média aqui. 4, 6, 8, 10. Soma tudo. 10, 28. Dividido por 4, exatamente, nota 7. Daí você olha, mas nem tenho 7 aqui. Mas sua média final que vai no seu boletim, 7. Que vai no currículo, que você vai levar quando for trabalhar em algum lugar, média 7. Esse 4 que você deu uma deslizada, nem aparece, viu? Nem aparece. Ninguém vai falar, nossa, tirou uma nota 4 na vida. Nem o 10 também, né? Vai aparecer a média final. Tá bom? Agora, nós não estamos falando de aula de matemática aqui, nós estamos falando de idade de jogadores. Como que ficaria a expressão algébrica? Precisa apertar pausa ou vão resolver junto comigo? Então vamos lá. Como que ficaria para somar a idade? Mas eu não sei a idade deles, lógico que você sabe. Idade do A, idade do B, idade do C, idade do D, idade do E. Como que ficaria? Depende, né? Se ele for meio velho. Não. A idade dele é A. A idade do outro é B. A idade do outro é C. A idade do outro é D. E a idade do último é E. Não é A vezes B. Quase. Não é A vezes B. A mais B mais C mais D mais E. Somou a idade de todo mundo? Tá. Somou. Mas eu sei os números? Não, ninguém pediu para você falar o número. Ele está pedindo a expressão. Cadê? Qual é a expressão aritmética? Depois que eu somei tudo, eu faço o quê? Divido por 5. Só isso. Então, para vocês terem uma ideia, em jogos de basquete, por exemplo, eles vão falar assim, a média de idade do time que está jogando agora é de 22,3 anos. Porque como que eles calcularam isso? A hora que o jogador entra a idade do jogador na A. Entra a idade do jogador na B, na C, na D e na E. O computador faz sozinho o cálculo lá, já mostra para eles. Porque o computador está programado para isso. Aí a hora que eles trocam o jogador E por um outro jogador no lugar dele, vamos supor que esse jogador que saiu tinha 20 e o que entrou tinha 25. Ao troca a nota já muda a média sozinho. Por isso que os caras conseguem falar, a média do time do Corinthians, a média de idade é de tantos anos. A do São Paulo é de tantos anos. Eles somam a idade de todos os jogadores e dividem por 5. Mas como que eles fazem isso rápido? São representados por letras dentro de um computador, a hora que eles trocam o valor lá, muda. É variáveis. Tá? Olha lá. O correto seria A mais B mais C mais D mais E. E aí tudo dividido por 5. Aplicando. Esse é um pouco complexo. Vamos lá? Um experimento começa com uma cultura de bactérias que contém 1000 bactérias. Como assim cultura? Eles vão cultivar, então eles vão produzir bactérias. Quantas bactérias que eles têm logo de cara? 1000. Suponha que a cada hora a quantidade de bactérias dobre. Quantos que eles têm? Bateu uma hora. Vai multiplicar por 2. Aqui deu 2.000. Esse na primeira hora. Na segunda hora, vai pegar os 2.000 e vai multiplicar por? Não, por 2. Então pega o que tinha e as bactérias se multiplicaram de novo e virou. Quantos que daí virou? Multiplicou por 2, virou? 4.000. Na quarta hora, multiplicou por 2 de novo. 6.000. Não. 8.000. Virou 8.000. Então, cada hora que passou, o que vocês perceberam aqui? Pegou o anterior e multiplicou por 2. Certo? Então, vamos supor. Primeira hora, vezes 2. Segunda hora, 1.000 vezes 2 vezes 2. Terceira hora, 1.000 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E nas X horas? 1.000 vezes
Não, 1000 vezes 2. Igual. Não. Não. 1000 vezes X define o quê? vezes... O que o X define? A quantidade de Ah, horas, né? Na primeira hora era x 2 elevado a 1. Na segunda hora era quantas vezes o 2 estava multiplicando por ele mesmo? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Na terceira hora 2 elevado a... a 3. E na x horas? 2 elevado a 4. Não. X elevado A x. 2 elevado a x. Tá? Se você falar que é 5 horas, você troca o x por 5. Fica assim, ó. 1000 vezes 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E 32 vezes 1000, 32.000 bactérias. Certo? E realmente mesmo, tá? Bactérias, alguns vírus, ele se multiplica desse jeito. Em 5 horas vai para 32. E se for para 6 horas, 64 mil. Por 100 horas. Porque cada bactéria, em uma hora, ela se transforma em 2. Aí essas duas, cada uma dessas 2 bactérias vão se transformar em mais 2. Tá? Correção, olha lá, ele vai fazendo. Ó. 1 hora, 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. 2 horas, 2 elevado a 2. 3 horas, 2 elevado à terceira potência. 4 horas, 2 elevado à quarta potência. X horas, que pode ser qualquer valor, 2 elevado a x. Certo? O que aprendemos hoje? Aprendemos a representar sentenças algébricas por meio de problemas matemáticos. Aprendemos o conceito de expressões algébricas. Não esqueçam que a partir de hoje à tarde já vai estar disponível para vocês o site, pelo site Centro de Mídias, é cmspweb.ip.tv. Você pode fazer as atividades, ou pelo aplicativo Centro de Mídias, que se você abaixar o aplicativo e tiver sem internet, mas tiver com um torre e um chip de celular que dê para receber internet de graça do governo, você consegue fazer, se eu não me engano, se não mudou nada, até o ano passado estava fazendo ainda, na pandemia era assim, os alunos podiam fazer com os dados móveis da pandemia, do governo, tá bom? E aí responda, não esqueçam de clicar no finalizar, certo? 180 ali, né, senhor? Desculpe, deixa eu voltar lá. Não, 1/4 de 90 graus é 90 graus. Tomara que a turma do sexto não assista, porque eu não tenho a resposta aqui. Olha lá, referências. Currículo paulista, currículo do Paraná, né? Material de apoio do professor, Limove, que é melhorar a gestão de sala de aula, as referências dos vídeos, das imagens, e terminamos mais uma aula de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima e tchau.